professor Ralph Rigotti falando. Estou aqui mais uma vez para compartilhar com vocês mais essa videoaula. Assunto de hoje, capítulo 4 do nosso material, a gente vai falar da primeira e da segunda revolução industrial. E para começar, eu criei para vocês esse quadro aqui, onde eu compartilho algumas das informações importantes, tanto sobre a primeira quanto a segunda revolução industrial, sempre lembrando a vocês que a própria palavra já diz, revolução foi algo importante, a forma de se produzir no planeta Terra, ela se modificou bastante. A gente tem que lembrar que um antecedente importante dessa época, que a gente vai falar aqui no quadro, é que as pessoas produziam de forma artesanalmente. Isso não atendia a demanda da época, à medida que a população foi crescendo. Então, já começando com a ideia dos antecedentes, Ali na Inglaterra daquela época, da primeira revolução industrial, houve o aumento da liberdade comercial, acúmulo de riquezas por parte da burguesia e o aumento da população. Isso foi um antecedente importante para que no século XVIII houvesse a primeira revolução industrial. Então isso é importante vocês já memorizarem. A Inglaterra foi o local da ocorrência da primeira revolução industrial. Surgimento das máquinas foi a grande inovação da época, surgiram as máquinas, a forma mais rápida de se produzir. A gente tem que lembrar que, como era feito artesanalmente, era utilizado ferramentas muito rudimentares, as pessoas manualmente, com o uso dessas ferramentas, elas se juntavam e iam produzindo os produtos da época. Mas com o aumento da população, a demanda aumentou demais. A gente tem uma melhoria da situação médico-sanitária, a condição do saneamento básico. Então, assim, houve um aumento populacional, as pessoas conseguiam viver um pouco mais. Tudo isso levou ao aumento da demanda. E também a liberdade comercial que a burguesia foi conseguindo, com o fim, obviamente, da monarquia, do absolutismo. Os reis foram caindo, a burguesia foi conseguindo um pouco mais de liberdade. Então, houve essa ocorrência no século XVIII, a Inglaterra pioneira, a grande inovação, maquinofatura, surgimento da máquina a vapor, que aumentou a quantidade de produtos, o grande combustível que movimentava essa maquinofatura, carvão mineral. A gente tem que memorizar também esse combustível da época, algumas mudanças sociais importantes que ocorreu a partir da primeira revolução industrial. O êxodo rural, intensa urbanização, surgimento dos grandes problemas sociais, porque a gente tem que lembrar que com a intensa urbanização, as pessoas se deslocando para as cidades, com o êxodo rural, a gente tem os problemas sociais se acentuando cada vez mais. Naquela época, na Inglaterra, como eu sempre falo para vocês, que o Brasil hoje vivencia problemas que os europeus, os norte-americanos já vivenciaram em algum momento da sua história. A gente tem lá o surgimento dos cortiços, locais de moradia muito precária, onde os ingleses daquela época se aglomeravam no crescimento das grandes cidades e começavam a viver todos aqueles grandes problemas sociais que a gente vivencia até hoje. Aumento da exploração da mão de obra, isso também foi um fator importante de ocorrência na primeira revolução industrial. Você não tem movimentos sindicais ainda, que foram surgindo posteriormente. Então, assim, a jornada de trabalho era bem alongada, até porque você não tinha o trabalho na indústria naquele momento. Então, conforme foi surgindo o setor secundário, foi crescendo, foi se aperfeiçoando, o trabalho, a mão de obra, ela foi sendo explorada intensamente, até porque o homem entendeu que podia ganhar também em cima da mão de obra, mais valia, Então, exploração da mão de obra, com uma intensa jornada de trabalho, pessoas como crianças, pessoas de mais idade, elas também eram utilizadas como mão de obra naquela época, e o centro econômico do mundo, continente europeu. Então, toda essa situação da primeira revolução industrial, descrita aqui na minha tabelinha, início no século XVIII, local Inglaterra, inovação, surgimento das máquinas, combustível, carvão mineral, os antecedentes que deram início à primeira revolução, aumento da liberdade comercial, acúmulo de riquezas e aumento populacional. Mudanças sociais importantes na época, êxodo rural, intensa urbanização, surgimento dos grandes problemas sociais e aumento da exploração de mão de obra, centro econômico, continente europeu. Posterior a isso, a gente tem o aparecimento da segunda revolução industrial.
aonde a indústria se aperfeiçoa um pouco mais e aí dá o aparecimento da segunda, exatamente pelo fato dela ter partido para outras áreas do planeta. Então, quando isso ocorre? Século XIX, metade do século XIX, né? Da segunda metade, mais para o final do século XIX, então aqui século XVIII, segunda metade do século XIX. Aonde isso ocorre? Resto do continente europeu vai se espalhando para a Alemanha, vai se espalhando para a França, para a Espanha e outros países europeus, Japão e Estados Unidos, parte para outros continentes, continente asiático, continente americano. Grandes inovações da época, surgimento da eletricidade foi um fator importantíssimo, desenvolvimento da ciência, principalmente na área de engenharia, na área da química, houve o surgimento, a ciência começa a aperfeiçoar a forma de se produzir os produtos e a grande revolução, a grande inovação, surgimento do motor movido ao combustível petróleo, principalmente combustível fóssil, que a gente vai falar, surgimento dos automóveis, né? O Fordismo, a forma de se produzir automóveis para a locomoção do homem ter se aperfeiçoado e se ampliado cada vez mais. Porque até então, na primeira Revolução Industrial, a gente lembra que a grande forma de se transferir produtos de um local para o outro se dá a partir da ferrovia e a partir também dos navios, obviamente, dos barcos, né, das embarcações. Aqui a gente já tem um surgimento do setor automotivo, né? Os automóveis começam a surgir a partir da segunda Revolução Industrial. Grandes combustíveis da época, petróleo e eletricidade, como foi dito anteriormente. Grandes antecedentes que deram origem a essa segunda revolução. Velocidade na capacidade de produção, foi aumentando a capacidade de produção com todas essas inovações que foram surgindo, e aperfeiçoamento das máquinas. Olha quanto a ciência aqui foi importante para que se aperfeiçoasse a forma de se produzir e aumentasse a demanda. Aumentou a demanda, aumenta a quantidade de produtos se espalhando pelo mundo afora. Mudanças sociais importantes com a segunda revolução industrial. Acentua-se a divisão do trabalho, né? A gente tem o patrão e o empregado. Esse abismo ele se acentuando cada vez mais, né? Os patrões, obviamente, eles passam a lucrar cada vez mais com toda essa situação, e a gente tem o empregado lá no papel dele, obviamente, de mão de obra e fazendo aquele papel no mercado de trabalho, que é o que a gente tem até hoje. Ascensão do consumo de massa. Aqui entra a publicidade, o marketing, a propaganda em cima dos produtos, para que o consumo de massa aumentasse cada vez mais. Então a gente tem a ideia do consumismo, foi o que eu falo para vocês. A gente precisa ter e não ser. Então aumenta a questão do consumismo, as pessoas precisam ter cada vez mais produtos, isso faz parte do processo da industrialização. A indústria, para ela lucrar mais, ela precisa produzir mais e, obviamente, precisa que a gente consuma cada vez mais. Isso é um papel importante. A gente vai ver na terceira revolução, que é o próximo capítulo, que entra a obsolescência programada. À medida que a indústria cria-se produtos que ele demora demais para acabar, vamos dizer assim, a gente tem que criar formas e alternativas do homem consumir, ter um tempo de durabilidade desses produtos cada vez menor, para que a gente continue a consumir cada vez mais. E um local de ascensão econômica, local de centralização do poder econômico. Estados Unidos, né? Os norte-americanos, eles começam aí o grande passo, a grande jornada rumo ao topo da economia mundial, que a gente vê ameaçada agora em tempos de coronavírus, né? Com a China lá muito tranquila nesse período, mas os Estados Unidos dá o grande início a esse passo a passo para se tornar a grande potência mundial a partir da segunda revolução industrial. Então tá aqui esse quadrinho básico para que a gente possa resumir esse nosso capítulo 4, onde a gente trabalha a primeira e a grande segunda revolução industrial, que lá no conteúdo de história vocês vão trabalhar um pouquinho mais aprofundadamente. Valeu? Qualquer dúvida, qualquer solicitação, qualquer informação, além de vocês poderem comentar nesse próprio vídeo aí, onde a gente vai poder trocar essa ideia nos vídeos posteriores, já agradecendo o João lá que fez um comentário no vídeo, a galera que deu o likezinho básico, dá o likezinho aí, que isso é importante. Você tem o meu canal de e-mail para que a gente possa conversar, ralph.rigotti@icloud.com.
manda o seu e-mail, tire as suas dúvidas, as suas sugestões, para que a gente possa, nas próximas videoaulas, estar trocando essa ideia básica aí. É um momento importante da gente poder estar conversando através da telinha aí do computador, dos celulares e de coisas do tipo, para que a gente passe toda essa situação momentânea e consiga levar o conteúdo até vocês. Agradeço mais uma vez, né, pela audiência nessa videoaula e até a próxima. Valeu!